Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, amados. Estamos aqui mais uma vez através do nosso Facebook, né? E também aí através do nosso canal no YouTube, falando um pouquinho sobre fé, querido. No livro de Lucas tem um versículo que Jesus fala: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que você me diz desse versículo? O que é a fé? Qual é a base de sustentamento, de sustentação da fé? Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, a fé é algo que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco, mas que eu creio que vai acontecer na minha vida. Quando nós falamos em fé, existe a fé natural, né? Aquela fé que todo mundo tem, que se você sair pelas ruas, né? Se você sair aí pelas ruas, você vai encontrar, né? Todas as pessoas, elas têm fé, mas existe a fé que agrada a Deus, a fé que realmente motiva o coração de Deus, que está ali, Gilmar Rodrigues, a paz do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe aí a sua vida poderosamente aí, né? Então, essa fé que nós queremos falar nessa manhã, essa fé que nós queremos falar com você. Muitas pessoas, querido, que até leem esse primeiro capítulo do livro de Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. O que é um firme fundamento? Eu tenho um fundamento dentro da palavra de Deus. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente. Por que prudente? Que construiu a sua casa sobre a rocha. A fé é a mesma coisa. E se nós observarmos ainda no capítulo 11 de Hebreus, e o verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé? Por que ali está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque a fé, ela nos faz confiar, acreditar naquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, está nos dizendo. Eu creio, né? Eu creio que Deus, Ele vai suprir a minha necessidade. Então, a fé é algo muito mais além, né? Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que nós estamos esperando como igreja? O arrebatamento, morar no céu. Aí a Bíblia diz que lá tem ruas de ouro, muro de jaspe, mansões. Mas como que nós podemos ter certeza que existe tudo isso? Como que eu posso ter certeza? Através da minha fé. Eu não vi, eu não fui lá ainda, mas pela fé eu vejo tudo isso que a Bíblia descreve. Então, pela fé, nós podemos conquistar nações, países, cidades, através dessa fé. E é muito importante isso. Por isso que hoje nós vivemos essa escassez de fé. E por isso que Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, né?
O interessante é que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, pregamos, mas nós não cremos naquilo que Jesus falou e faz. Quando bate a dificuldade, quando bate o problema, quando bate a escassez, a nossa tendência é olhar para o mundo, é tentar arrumar uma válvula de escape. Quando Deus ele fala com Abraão em Gênesis capítulo 12, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E Abraão, ele creu nesta palavra. O interessante é que quando Abraão sai, ele já leva Ló, o seu sobrinho, porque ele fica com dó, né? Ia deixar o Ló lá, não, levou. E quando Deus ele tira Abraão dali, porque Abraão vivia uma vida boa, né? Tinha tenda, tinha tudo ali, né? E quando Deus ele tira Abraão, a primeira prova que Deus dá para Abraão foi a escassez, a fome. Uma coisa que Abraão nunca tinha visto na vida dele. Uma coisa que Abraão nunca tinha sonhado em ter. E quando Abraão vê a fome, vê a escassez, Abraão olha para o Egito. Egito simboliza o mundo. E Abraão então desce para o Egito. E ali Abraão já comete o primeiro erro, mentiu, né? Trouxe todo um problema para o Egito, a ponto de Faraó chamar Abraão e dizer: vai embora, você só me trouxe problema, né? E depois ainda Abraão tem os pastores de Abraão e de Ló começam a haver uma desavença, né? Porque a bênção de Abraão se estendeu a Ló. Então eles tomam uma decisão e aí Abraão entende que ele precisaria depender de Deus, ele dá uma escolha para Abraão, para Ló. E Ló então escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, e depois então ali acontece toda aquela parafunaia lá, né? Que Abraão tem que ir lá salvar Ló, enfim, né? Mas Deus ele queria uma dependência de Abraão, ele queria que Abraão cria, porque muitas pessoas dizem, mas Deus não podia usar Abraão lá? Podia, só que Abraão não ia ser dependente de Deus, Abraão ia ser dependente daquilo que ele tinha. Então a fé, ela não trabalha no que eu tenho, a fé ela não trabalha no que eu tenho, mas ela trabalha no que Deus tem para mim. E tudo que Deus tem para mim é a fé. Eu não posso andar por vista, eu não posso andar por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu piso, mas eu tenho que andar pelo sobrenatural de Deus. E o interessante é que Deus ele vai tratando com Abraão, e Abraão vai começando a entender todo o processo de Deus. Abraão vai começando a entender toda a logística de Deus, e Deus ele vai trabalhando. A fé é dessa forma. Por isso que hoje Abraão é considerado o pai da fé. E nós, você meu amigo aí, como que você tem reagido? Que tipo de fé você tem? A natural ou a sobrenatural? É algo que nós temos que pensar. Porque muitas vezes não adianta nós sermos não, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu fazer tudo, mas a minha fé não agrada a Deus. Porque Deus quer que eu e você sejamos dependentes dEle, de todas as áreas, de tudo aquilo
que eu e você precisamos, né? Ele supre a nossa necessidade. Jesus, ele em Mateus 6:25, porque Jesus ele separou 12 homens para dar início à sua igreja, mas ele precisaria preparar esses 12 homens. Ele precisaria preparar eles para que a igreja tivesse uma base. E todos os homens que Jesus separou tinham as suas profissões, o seu trabalho, não é? Pedro era pescador, todos eles tinham o seu trabalho. Só que quando Jesus chamou, eles abandonaram tudo e foram seguir Jesus. Seguir uma pessoa que eles nem conheciam, né? Porque Jesus não era conhecido como hoje. Hoje, qualquer criança conhece Jesus, tem a Bíblia, né? A palavra de Deus. Naquela época ninguém conhecia, né? Portanto, você olhar em Marcos 6, vai ver lá que quando Jesus volta para Nazaré, quando Jesus volta para a cidade dele, que ele está pregando, chega alguns e dizem: olha, não é esse o filho de Maria, o carpinteiro? E a Bíblia diz que ali Jesus não conseguiu fazer milagre por causa da incredulidade. Então Jesus não era conhecido, mas Jesus separou eles, não deu opção dupla: olha, você faz isso, depois não. E o interessante é que todos eles tinham os seus compromissos mensais, como eu e você hoje. Então, por isso que nós vamos falar muito sobre fé. E quando Jesus separa eles, o interessante é que quando chega em Mateus 6:25, Jesus percebe que eles estavam ansiosos, preocupados. Quem não ficaria preocupado? Já pensou? Você obreiro, você pastor, você dirigente de igreja, dirigir uma igreja e não ter salário? Seria mais ou menos assim, né? Mas você estaria se dedicando 100% para o reino. Jesus percebe. E Jesus então pega e reúne eles separadamente. Porque o interessante é que a gente precisa dividir em pontos que com a multidão Jesus tratava de uma forma. Com a multidão Jesus tratava diferente. Mas quando ele reunia os 12, ele tratava de outra forma, que era a forma de ensinar eles a romper as dificuldades. E aí o que acontece? Jesus chama, Mateus 6:25, e diz: olha, não vos andeis ansiosos, preocupados, com o que haveis de comer, de beber, de vestir, porque o vosso Pai Celestial já sabe. Você acha que Deus não sabe que eu preciso comer, beber, vestir, que eu preciso de casa para morar, que eu preciso de ter uma vida abundantemente na presença do Senhor? Claro que Jesus sabe, querido, né? Mas Jesus diz assim: olha, não vos andeis ansiosos, preocupados, com o que vos haveis de comer, de beber e de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo isso. Mas observai as aves do campo, né? Ele manda observar o que? As aves. Por quê? Porque Deus as alimenta. Observa os lírios do campo, que se veste, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Mas quando nós chegamos no versículo 33, ele diz o seguinte: olha, buscai em primeiro lugar, não é em segundo, em terceiro, não, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Agora ele diz: e aí as demais coisas serão acrescentadas. Querido, se nós colocarmos em prática essa palavra, Deus
suprirá todas as nossas necessidades. Quando olhamos para Filipenses 4:19, nós vemos Paulo escrevendo aos Filipenses e dizendo desta forma: e o meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Querido, amanhã nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre fé, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Que Deus abençoe a sua vida. E se você quiser mais informações, ligue para nós, 4399-127-0939. Que Deus abençoe a sua vida, um bom dia e a paz do Senhor Jesus.